Alguém pode ser considerado inadimplente antes de vencido o prazo para o pagamento? Aqui há duas situações que nós precisamos ter em conta. A primeira delas é aquela das hipóteses em que a lei vai definir como um efeito o vencimento, a antecipação do vencimento da prestação. São as hipóteses clássicas do artigo 333 do Código Civil, né, que vai estabelecer que assiste ao credor o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo, convencionado ou previsto em lei, quando houver falência do devedor ou concurso de credores. Se os bens que foram oferecidos em hipoteca ou penhor, né, forem eventualmente penhorados por outro credor. Ou ainda, na hipótese mais genérica, das garantias oferecidas àquela determinada obrigação se tornarem insuficientes, né? E o devedor, tendo sido intimado a reforçar essas garantias, não o faz, né? Não reforça as garantias. Essas hipóteses, o artigo 333 trata como hipóteses de vencimento antecipado. Mas ao lado delas, há a figura propriamente que se passou a reconhecer como do inadimplemento antecipado. Esse inadimplemento antecipado, também conhecido como inadimplemento anterior ao termo, são situações, ou é a situação, em que se vai reconhecer no comportamento concreto do próprio devedor, ou ainda nas circunstâncias ou situações em que ele se envolva, há possibilidade de dúvida em relação à sua capacidade de cumprimento. Seja porque o devedor se caracterize como estando impedido de realizar a prestação nos termos ajustados, mesmo antes do seu vencimento, tá? Ou ele se manifesta expressamente informando que não vai cumprir, ou ainda um comportamento tomado objetivamente pelo credor, comportamento do devedor tomado objetivamente pelo credor, no sentido de não cumprir, no sentido de que não deverá cumprir. Como é o caso daquele devedor que passa a alienar eventualmente ou a comprometer parte que integraria, não a garantia, mas parte que integraria o próprio conteúdo da prestação. Ou ainda a situação daquele que se obriga numa prestação a ser executada a longo prazo, por exemplo, a construção de um imóvel ou a realização de uma obra de significativo vulto e que, portanto, demandará largo tempo, mas que se mantém inerte durante, desde o início da vigência do contrato, durante largo tempo, de modo a permitir com que o credor identifique naquele comportamento, né, a impossibilidade de atendimento ou de cumprimento dos prazos originalmente ajustados entre as partes. Essas hipóteses de um comportamento objetivo do devedor contrário àquilo que seria esperado pelo credor na realização da prestação, uma vez identificado isso, originalmente se vinculava à própria figura, né, especialmente em termos doutrinários, da violação positiva do contrato, com a violação de deveres acessórios, anexos. Mas, para além disso, né, se verifica, na verdade, a ideia de preservação do interesse útil do credor, independentemente da identificação da violação de certos deveres ou de específicos deveres. Isso dará lugar, de um lado, quando se refira à própria a falta de preservação de garantias da obrigação, a possibilidade da alegação da chamada exceção de inseguridade ou de insegurança prevista no Código Civil. Porém, no mais das vezes, né, quando se trate da realização da própria prestação e da inércia, né, ou, se não inércia, do comportamento insuficiente do devedor na realização do dever de prestação, a possibilidade do credor tomar a si, exercer a pretensão de intimar a que cumpra,
intimar o devedor a que cumpra ou, eventualmente, caracterizada a situação de possível incumprimento ao final do prazo reconhecido ao devedor para cumprir, né? Mesmo antes desse final, portanto, a possibilidade de promover a própria resolução da obrigação.